E vocês tarde, também professor. estão. Olá, boa tarde. Então, vamos lá. Pode-me tirar uma dúvidazita um instante? Diga. Estive a resolver umas perguntas do exame de 2018 que o professor colocou lá no módulo. Na parte Sim. do ensaio de tração, nós temos os gráficos em kN. Depois, fazendo os cálculos, podemos deixar na unidade que temos, em kN por milímetro quadrado, para o caso da tensão, ou convertemos para megapascal, que a unidade é assim. É assim, você está a dizer que está a representar em kilonewtons por milímetro quadrado, não é? Exato. Pronto. Nós temos o gráfico força-alongamento e pede-nos a tensão de cedência. Certo. É assim, o mais habitual é colocar isto nas unidades de pressão, em Pascal, ou megapascal. Mas não estando lá expressamente indicado, não digo que exigiria. Agora, o que eu queria também, portanto, respondendo diretamente é assim, se eu não estou lá a dizer claramente, teria que aceitar a resposta nas unidades que diz. Okay. Se tivesse lá alguma coisa por trás a dizer algo que devia ser, se era maior ou menor, alguma coisa em pascais, teria que converter. Os kilonewtons por milímetro quadrado, no fundo, se puserem newtons por milímetro quadrado, é igual a megapascais. Perceber? Ou seja, no fundo é se multiplicar por 1000, dá megapascais. Newton por milímetro quadrado é o mesmo que megapascais. Esclarecendo o que não foi muito claro, o melhor que é simples é colocar em pascais. Ok. Mesmo que eu não pergunte, é assim, se tiver dúvida e se souber fazer e se for rápido, coloque em pascais. No sistema SI. Está bem? Sim, sim. Até os exercícios que viu estavam em linha com o que nós demos aqui? É sim, só fiz até ao 4 porque foi só até ver a matéria que temos. Mas sim, isto são, se nós não, mas eu estou a dizer cuidamos... do ensaio de tração. Eu estou a dizer do ensaio de tração. Sim, estava lá a parte que o professor falou, que dá-nos um gráfico força-alongamento e depois pede tensão. Sim, isso sim. Sim, é essas questões. E depois é identificar lá aqueles valores que temos. Quando se fala na tensão de cedência, verificar que tipo de gráfico é, se com patamar de cedência ou não. Ou seja, o que eu quero que vocês cheguem à conclusão é dizer assim, eu posso lá às vezes ter esporadicamente uma pergunta que não está diretamente respondida nos apontamentos ou no que eu falei aqui, mas pelo menos 95% é uma transcrição direta, desde que esteja-se atento e tenha os apontamentos de ver. É isso que eu acho que espero que vocês cheguem à conclusão. E depois, às vezes, há uma pergunta ou outra que são a exceção, que dizer assim, isto precisa de alguma interpretação adicional, mas são as exceções. É como bem? Tudo, é para diferenciar os 20 dos 18. Não, é para diferenciar os 14 dos 5. Pronto, também pode ser. Não, eu agora, resumindo isto e depois avançando para a matéria, se as pessoas forem estudando e forem vendo, até disse, isto até é fácil, eu até durante as aulas às vezes digo, olha, perguntei isto na prova. E na altura que se está a explicar, assim, mas o professor só perguntou isto é fácil. Agora, a questão é o afastamento da matéria e depois a outra questão, é que estão aqui 40 alunos, 80 vão lá com os olhos fechados, portanto, por muito simples que seja, para muitos é um quebra-cabeça algumas coisas, porque estão desintonizados. E depois, uma coisa que eu já chamei a atenção que dar aulas com apontamentos PowerPoint, vocês se quiserem numa hora estudam a matéria, tal, já li tudo. Agora, o que está por trás, o que a gente vai discutindo e etc, e as questões que vai levantando e refletindo, é que é o trabalho que se pretende aqui. E, portanto, é essa questão. Já vos digo que houve um aluno, já vos disse isto no outro dia, houve um aluno, chegou a julho, fez a prova, foi de férias todo contente. Quando viu que reprovou, quase me queria matar. Porque olha o que eu fui fazer. Ele estava de férias, ele disse, então isto é tão fácil, depois não respondeu ao básico.
Mas pronto, vamos continuar. Então, já te sigo uns comentários, já que estamos, vamos lá para a aula de hoje, que uma hora passa rápido. Bom, nós estamos aqui a abordar os ensaios de dureza, isto é descritivo, já vimos o primeiro ensaio, estamos a meio do ensaio Rockwell, portanto eu hoje vou aqui terminar os ensaios, pelo menos de dureza, que não haverá aqui muito também a detalhar, a não ser descrever. Aproveito aqui uns primeiros minutos para recordar 2 ou 3 aspectos do ensaio Rockwell que começámos na aula passada. Portanto, o ensaio Rockwell, que é definido por HR, em alguns ensaios em alguns casos utiliza um identador esférico, e dentro desse identador esférico tem uma dimensão mais pequena, que é um 16 de polegada, um 16 avos de polegada. Noutras situações pode usar um 8º de polegada. Não é preciso saber de cor quando são as situações, porque existe uma tabela com uma indicação, indentadores, cargas a aplicar, tipo de materiais a utilizar. E que eu já vos disse claramente que não vão necessitar saber isso de cor. Um segundo identador utilizado, que não vimos no ensaio Brinell, porque não existia, é o identador designado, a designação identador Brinell, que é um cone com a ponta em diamante, que tem uma determinada conicidade e que é dedicado a situações de materiais muito duros, ou pelo menos com uma dureza substancial. Não existindo identadores com uma dureza extrema no ensaio Brinell, o ensaio Brinell está limitado a ensaios até durezas cerca de 500 Brinell. Eu falei disso na altura. O Rockwell, digamos, podemos dizer na prática que não há materiais que não possam ser ensaiados com o Rockwell por causa disso, por usar o identador ter alguma possibilidade. Depois, as máquinas convencionais têm aqui um conjunto de equipamentos, têm uns ponteiros. A medição é direta. No ensaio Rockwell não há cálculos, não há expressões, é diretamente relacionada com a profundidade da indentação atingida. Quanto mais profundo, menos dureza vamos ter. E uma outra especificidade do ensaio Rockwell é que as cargas que são aplicadas, em todos os ensaios de dureza são aplicados carga, mas aqui tem uma condição. Há uma carga pequena inicial designada pré-carga, que é um método para ajustar bem o identador à superfície e para eliminar alguns erros possíveis, e depois uma carga adicional, que é a carga que podemos dizer que vai ser responsável por avaliar a dureza. Vimos na tabela dos ensaios Rockwell a questão, vimos aqui umas tabelas que as designações dos ensaios são A, B, por aí afora. A gama, existem 2 ensaios que praticamente servem para tudo e que basicamente quase todos os laboratórios focam-se no ensaio B e no ensaio C. Se vocês quiserem fazer no ISEC um ensaio diferente do B e do C, eu acho que não tenho a outra esfera, portanto alguns podemos fazer, mas estamos limitados e estes são o suficiente. Em termos de cargas, pré-carga sempre 10 kg, as cargas adicionais é para fazer as cargas que estão aqui. O que eu estou a falar é do ensaio Rockwell dito comum. Não vou explorar muito mais à frente, mas mais tarde na aula de hoje vou falar num Rockwell superficial, ou seja, um ensaio vocacionado para espessuras muito finas, quando o Rockwell comum são cargas muito grandes ou os materiais muito finos. Portanto, tem essa variante, mas é uma variante não tão importante como o Rockwell comum. Avançando, esta figura que está aqui, ou estas 2 figuras que estão aqui, embora do ponto de vista para realizar o ensaio eu não preciso delas, digamos, para eu obter um valor é isso, chegar à máquina, saber carregar nos botões certos, saber as condições do ensaio, pôr lá o identador certo e a máquina mostra-me no mostrador o valor, é conveniente também termos alguma noção do que é que está por trás dos valores obtidos e compreender os conceitos que estão por trás e os conceitos das propriedades mecânicas. E tanto esta imagem que está aqui do lado esquerdo, esta aqui, como esta do lado direito, representam a mesma ideia da sequência do ensaio
e o que é que a máquina avalia. Eu vos explicar isto com base na figura do lado direito, que é para mim parece melhor para explicar, embora esta aqui do lado esquerdo, estas variações que tem aqui, explicam a mesma ideia e que tem aqui algumas designações. Ou seja, em cima, aqui nesta parte, eu tenho a sequência do ensaio. O identador está sempre na mesma posição, aqui está representado em figuras sucessivas para não complicar, mas digamos assim, esta imagem que está aqui é na mesma posição desta. Vamos posicionando mais à frente, acho que isto é básico, mesmo que eu não dissesse isto, entenderia. Ou seja, situação inicial, temos o identador, pode ser uma esfera ou um cone, não interessa. Aplicação da pré-carga, que é o F0. Quando se aplica uma pré-carga, que é uma carga baixa, o identador já não fica exatamente à superfície, mas fica ligeiramente abaixo da superfície. Este ponto aqui, onde está o identador neste momento, é o que nós consideramos o ponto de início do ensaio, ou seja, a estaca zero onde começa. Se olharmos para esta escala que está aqui de lado, há uma escala que é considerada com 0,2 milímetros de profundidade, portanto o ensaio já está a prever que o máximo atingido são 0,2 milímetros, 2 décimas, portanto estão a ver que as profundidades são baixas, e que se no final, que já vamos ver o final, o identador voltar para esta posição, o identador tinha a carga máxima de dureza Rockwell. Aqui seria a carga sem Rockwell, já vamos ver. Se o identador penetrasse isto e ficasse na fase a uma distância de 0,2 deste ponto da pré-carga, teria a carga mínima, ou seja, tinha feito uma identação muito profunda, considerar-se-ia que tinha zero de identação Rockwell. Os ensaios estão feitos para nem nunca eu ter o 100 nem nunca ter o 0. Se eu tiver o 100 ou 0, não estou a usar a carga certa. Está bem? Pronto. E, portanto, temos visto aqui o caso do F0, que é a carga pré-carga de ajuste à superfície. Aplica-se sobre a carga F0 a carga adicional. Por exemplo, se for o Rockwell B, sobre os 10 kg aplicam-se 90 kg, ou seja, 100 kg, e o identador, com uma carga maior, seja muito ou pouco duro o material, atinge uma profundidade maior. Portanto, não há dúvida aqui que este ponto atingido de profundidade é maior que este. Chamar a atenção para o seguinte: o valor de dureza não é esta profundidade que está aqui. O que mostra a última figura aqui, esta figura aqui, mostra o seguinte: a máquina só vai avaliar a profundidade de indentação após retirar a carga adicional e ficar só com a pré-carga. E quando eu tiro a carga adicional, há uma marca que vai ficar, há uma indentação que vai ser visível. Dito por palavras de propriedades mecânicas. Aplica-se a pré-carga, aplica-se a carga adicional e depois retira-se a carga adicional para o material recuperar elasticamente o que tiver a recuperar. Descontando esta parte elástica, vamos só avaliar a profundidade de indentação que a deformação plástica inerente tem. Está bem? Ainda não terminei aqui a explicação disto, mas se ler o que está aqui ao lado, isto está traduzido por palavras, o que eu vos estou aqui a mostrar e ainda vou continuar a explicar. Ou seja, a dureza Rockwell é baseada na profundidade de penetração, mas esta profundidade não tem em conta, ou é subtraído o quê? É subtraída a recuperação elástica devido à retirada da carga adicional. Portanto, eu não vou medir a profundidade neste estágio, mas sim quando há alguma ligeira recuperação devido à deformação elástica. E também não vou considerar a profundidade causada pela pré-carga. Ou seja, eu nesta segunda figura vimos que eu apliquei aqui 10 kg
que já houve uma profundidade atingida, mas isto para mim não me conta. Eu só vou começar a contar a profundidade a partir desta daqui. Portanto, o que está aqui escrito só é entendível por quem perceber isto. Porque o que está aqui escrito só por palavras não se entende. E, portanto, a profundidade ou a avaliação é o quê? É a ponta onde ficou o identador, ou pode ser medido, é a distância, é a escala daqui até à profundidade dos 0,2 milímetros. A dureza pode ser considerada este valor, a distância daqui até aqui. Esta ideia que está aqui, para finalizarmos isto, que também não queria aqui detalhar isto em demasia, mas queria-vos mostrar o conceito e o que é que está a interpretação por trás, está aqui sem mostrar o identador, está aqui explicado. Ou seja, o que está aqui explicado é o mesmo que está aqui em cima, mas focando-se mais nas escalas e na ampliação. Ou seja, inicialmente tem aqui o identador. Este identador aqui já é considerando com a pré-carga aplicada, ou seja, já é o estágio da pré-carga. Vejam aqui, superfície do provete é aqui em cima, o identador está aqui na origem da medida. Ou seja, nesta escala dos 0,2, esta aqui é o fim da escala. Portanto, esta posição que está aqui corresponde a esta imagem. É aplicada a carga, mas depois, quando se retira a pré-carga, o provete, vamos dizer assim, quando eu apliquei a pré-carga com a carga adicional, o provete atingiu esta profundidade aqui. Retirei a carga adicional, e aqui está exagerado, o provete recuperou até aqui. O provete ou a identação recuperou, o que é que isto quer dizer? Isto é bastante exagerado. Quer dizer, eu tinha uma deformação até aqui abaixo. No fundo, eu até vou aqui fazer um pequeno desenho. Eu tinha uma identação até aqui a esta profundidade, mas quando eu retirei a pré-carga, a recuperação elástica foi isto, eu fiquei com uma deformação assim, até esta altura. Quando eu retirei a pré-carga ou a carga adicional? A carga adicional, eu enganei-me. Pronto, esta imagem é isso que quer dizer. Como é que a máquina avalia a dureza? Ou, há duas formas, ou tem esta escala dos 0,2 milímetros e esta distância daqui, aqui, é o valor da dureza diretamente, ou então, se eu em vez de considerar esta distância, considerar este valor E que está aqui, uso estas duas expressões que estão aqui. Para o ensaio Rockwell C, ponho aqui o valor E e subtraio-lhe 0,2 e multiplico por 500. Para o Rockwell C, para o B é 0,26. Esta é a parte teórica. Eu assim, a fazer o ensaio, isto é o que eu vos digo, o miúdo não é preciso andar mais do que na primeira classe, é carregar nos botões e saber ler os valores. Porque a fazer um ensaio não é preciso estar a pensar nisto. A máquina faz isto automaticamente. Pronto, mas não queria vos deixar de apresentar isto. Também não queria ser demasiado profundo, mas é simplesmente ler o ensaio. Portanto, do ponto de vista de leitura é mais simples, não é preciso aplicar expressões, converter unidades. Pronto. Esta era a parte que tinha mais que explicar. Agora aqui para a frente, o ensaio Rockwell. Ser aqui 2 ou 3 comentários, já mais básicos, que é, diga. A pré-carga é uma forma de encostar melhor o identador à superfície. Ou seja, nós não sabemos exatamente se há ali uma película de sujidade ou assim que pode influenciar a dureza. Está a perceber? Então, este ensaio diz assim, então em vez de estar aqui com a preocupação de encostar, vamos fazer assim. Vamos ligeiramente deformar para ter a certeza que está encostado. Está a perceber? Mas eu depois não, este pequenina deformação não vai considerar, não vai entrar em linha de conta para avaliar a dureza. Pronto, é a maneira simplista de dizer isto, mas é uma maneira eficaz, está a perceber? Ou seja, eu no ensaio Rockwell, enquanto que em alguns ensaios, por exemplo, eu fazer um ensaio numa zona que tem corrosão,
ou numa zona que não tem corrosão, ou que tem maior rugosidade ou menos rugosidade, tem um efeito maior na dureza que eu obtive, no ensaio Rockwell isso é atenuado por esta forma. Percebeu? Ok. É uma coisa, acho que simples até de entender. Ok. Pronto. O que é que eu queria aqui dizer para terminar o ensaio Rockwell? Queria dizer que à semelhança, e todos os ensaios nós não vamos ver as normas, fica aqui a nota, porque há alunos que mais tarde, às vezes pelas suas atividades profissionais, têm que detalhar estas coisas que estamos aqui a dar os conceitos iniciais. Há normas que focam o que eu estou a dizer e muito mais coisas. Fica aqui só a nota, qual é a norma Rockwell para o ensaio de valores para materiais metálicos. Os valores de dureza são apresentados como estão aqui indicados, 2 exemplos. 62 Rockwell B ou 20 Rockwell C, 2 exemplos. Quer dizer o seguinte, neste tipo de ensaio indica-se que é o ensaio Rockwell, que é o HR, e depois a escala. Enquanto que no ensaio Brinell, que eu vou voltar aqui atrás, nas especificações detalhadas punha-se as cargas, os tempos, o diâmetro do identador, a norma aqui diz, é pôr qual é a escala, e quem quiser vá à escala ver o que é. Pronto. Depois, outra nota que eu dei alguma, ou melhor, transmiti a informação, mas desvalorizei-a do ponto de vista do ensaio prático, disse assim, as normas especificam claramente distâncias entre indentações e valores de espessuras que as peças têm que ter no mínimo. No fundo, se eu apresentar aqui, se eu mostrar a outra câmara e mostrar o que eu escrevi na aula passada, não é nada assim muito significativo, mas falei nisso para o caso do ensaio Brinell. O ensaio Brinell, embora com outros valores, diz atenção às distâncias da indentação até à margem, atenção às distâncias entre indentações, é necessário os materiais terem uma espessura determinada para a indentação. Estão aqui indicados quais, ninguém, volto a salientar, ninguém quando está a fazer ensaios anda a medir estes casos. Tem-se a noção que estas distâncias são muito pequeninas, portanto, desde que o bom senso quando estamos a fazer um ensaio, vamos afastando um bocado, estamos seguramente dentro das características, dentro das condições de realização do ensaio. O ensaio tem questões de tempos para a aplicação da pré-carga, da carga adicional, etc. É evidente que isto não é para vocês decorarem, está bem? Mas as máquinas têm que respeitar isto. Por exemplo, quando se está a aplicar a pré-carga, temos 3 segundos, deve aplicar dentro de 3 segundos. Evidente, se eu aplicar 4 não há um efeito grande, mas para controlar um ensaio de uma forma científica, não pode ser ao critério de cada um, tem que haver margens bem definidas. A carga aplicada, a carga adicional, por exemplo, é aplicada dentro de 1 segundo a 8 segundos. Se estiver dentro disto, quando tiver a carga não se retira logo, tem 4 segundos com uma tolerância de 2 segundos. Tipicamente as máquinas controlam isto, não somos nós a olhar para o relógio que fazemos isto, mas estou a apresentar aqui coisas que estão na norma e que quando se estipula o ensaio e os equipamentos, isto tem que ser refletido no ensaio. Antes de apresentar isto, aqui do ensaio Rockwell, vou-vos aqui mostrar rapidamente o caso de uma animação do ensaio Rockwell num vídeo semelhante ao que eu vos mostrei na aula anterior, aqui para o caso do ensaio Rockwell. Portanto, o vídeo é pequeno. Este aqui são 2 minutos e meio. Deixem-me partilhar também o som. Vocês dizem que sou melhor partilhando o som. Aqui o professor não se apercebe disso. Ok. Então vamos lá ver o que eu vos dei. The Rockwell Hardness Test, Scale C. In this video, we will show how the Rockwell Hardness Test works using a gear wheel. The basic idea of this test method is to measure the permanent depth of indentation of a hard indenter under a test force. In the process variant Scale C, a rounded cone made of diamond is used as an indenter. In step 1, the diamond cone is pressed onto the test piece surface with a minor force of 10 kilopons. The depth of indentation under this preliminary load is the reference point.
In step 2, the test force is increased by 140 kilopons, which is acting as the major force. This means that an overall force of 150 kilopons is now acting on the indenter, and this force is held for a certain time. In step 3, the major force is removed again. While the minor force is still acting, the permanent increase in depth of indentation E is measured. This is how the Rockwell hardness is calculated. Rockwell hardness HRC is equal to 0.2 minus permanent depth of indentation E in millimeters times 500. Let's take a look at how the test is carried out in practice. The tester selects the conical diamond indenter and installs it in the testing machine. Em diamante não se percebe muito bem, não é muito claro. É a mesma máquina que faz o ensaio Brinell, portanto isto é substituível. Then he picks up the gear wheel and puts it on the support table. After rotating the microscope lens to its vertical position, he can adjust his test piece. As soon as a focused image can be seen on the screen, the surface of the test piece is in the correct height. The test can start. In modern testing machines, the Rockwell hardness test is fully automated. That's why the Rockwell hardness test is used so often in automated production lines. That's it. The Rockwell hardness of our gear wheel is 55. Está bem? Pronto. O que é que eu vos queria aqui dizer de uma maneira um bocado vou dizer-vos uma coisa de uma maneira um bocado exagerada, mas que queria dizer. Está a ocorrer o Rally Portugal, indiretamente nós contribuímos para o Rally. Em que medida? Nós às vezes, eu já vos disse isto nas aulas anteriores, mas começamos agora na fase do Rally, há uma empresa ali, numa zona ali de Penacova, uma empresa que faz trabalhos para carros de competição e que algumas peças dos carros de competição que têm são precisamente dos carros que estão ali no topo dos Toyota e outras marcas. Toyota eu sei que eles fazem determinadas coisas, eles já me disseram, não sei bem o quê. E portanto, em algumas situações, eles por vezes, determinados materiais que têm fraturas, que quando os produzem, maquinam, etc., as geometrias, precisam ter uma noção da dureza por causa dos comportamentos, às vezes têm-nos pedido, porque não têm estes equipamentos de dureza que são caros, têm-nos pedido para fazer alguns ensaios lá. E, portanto, esta é a ligação que podemos dizer por uma coisa, por uns ensaios, que depois disto explicado, vemos que há uma participação, há algo que está relacionado com o Rally que está a ocorrer com o ISEC, com o laboratório. Eu ando aqui à procura do rato, porque eu não sei porquê, mas o meu rato está aqui a desaparecer. Então, eu queria continuar, mas preciso de avançar aqui. Bem, não sei porque o rato desapareceu. O que é que eu agora posso fazer aqui? Espera aí. Tirar a pilha e voltar a pôr. Isto é uma pilha. Ok, então agora o que eu vos queria dizer, isto não está no diapositivo certo, queria quase a terminar o ensaio Rockwell, dizer o seguinte. Tem que ser assim, que eu tenho que falar, não consigo agora, não é possível agora buscar uma pilha. Pronto, já apareceu, não sei, estava aqui um bocado baralhado. Então queria dizer o seguinte, para terminar o ensaio Rockwell, não é o ensaio mais habitual, é possível adaptarmos ou usarmos o nosso equipamento para fazer ensaios Rockwell superficial, que é mais utilizado para coisas que estão aqui a dizer, lâminas, embora muitas lâminas tenham espessuras suficientes para o ensaio Rockwell comum, mas estes ensaios aplicam cargas menores, no fundo o princípio é o mesmo do Rockwell comum, mas são ensaios adaptados com pré-cargas mais pequenas e com cargas adicionais mais pequenas. Por exemplo, escala ERNA utiliza uma pré-carga de 3 kg, uma carga adicional de 15 e um penetrador de diamante. E são adequados para estas situações. A escala T, portanto, vemos aqui que em vez do penetrador de diamante utiliza a esfera, mas estes ensaios ficam aqui algo como exemplificativos, não sendo o tópico principal. Depois temos outras cargas que podem ser aqui aplicadas,
não conheço tão bem estes ensaios que não usamos lá. Posto isto, dizer para finalizar, vantagens mais gerais, uma medição muito direta, rapidez do teste, um ensaio não destrutivo, isto são quase todos, ou seja, as identações são ensaios não destrutivos, porque a maior parte das peças, a marca que é produzida não afeta a funcionalidade. E por isso temos finalizado o ensaio Rockwell. Para a aula de hoje, o terceiro ensaio, que são os 3 grandes ensaios usados na parte de avaliação dos materiais metálicos, temos o ensaio Vickers. HV é a designação do ensaio e o que é que eu vos vou mostrar ainda mais, um pouco mais rápido que nos outros ensaios? Mostrar-vos que à semelhança dos anteriores, tem algumas coisas semelhantes, mas também tem muitas coisas diferentes. Portanto, os ensaios são identadores diferentes, são cargas diferentes, etc. Não são diretamente comparáveis. Portanto, eu quando tenho uma dureza 30 Vickers, não posso dizer que o material tem uma dureza 30 Rockwell ou 30 Brinell, porque estas condições dependem de cargas de identadores. Não as posso comparar valores numéricos diretos. Mais à frente mostro-vos aqui alguma forma de como é que se comparam os ensaios, ou seja, dizer assim, eu tenho um valor de dureza 30 Vickers. Quanto é que isto valeria na escala Rockwell? Na Rockwell B? Isso é possível saber, mas não posso comparar valores. Não é um 30 de uma escala, não é o 30 da outra. Em que é que se baseia este ensaio? O que é que eu vos vou mostrar? Identadores, cargas e método de avaliação. O ensaio Vickers utiliza só um identador de diamante. E este identador tem esta forma que vem aqui. Esta forma chama-se uma pirâmide. Isto é uma pirâmide com 4 faces. Ou seja, é uma pirâmide de base quadrangular. Portanto, o que vemos aqui é uma ponta de diamante encrustada aqui, colocada num identador. Tem 4 faces e estas faces fazem ângulos de 120 graus. É para ser igual para todos. O que quer dizer que quando isto é aplicado a uma carga, isto produz uma identação que não é uma identação exatamente com o visual de uma esfera. Anteriormente já tínhamos visto aqui para trás que o aspecto de uma esfera a fazer uma identação é assim, no ensaio Brinell. No Rockwell não vimos o aspecto visual, porque no Rockwell não interessa a parte visual, interessa só a profundidade. Portanto, eu mesmo que veja a identação não tem interesse do ponto de vista da avaliação da dureza Rockwell. No Vickers, portanto, o que é que isto, a identação faz? Vemos aqui o identador, vimos aqui a identação, ou seja, o que eu tenho é o negativo de uma base quadrangular. Numa imagem ampliada, não tenho a noção de profundidade, estão a ver? O que eu vejo numa imagem com sistema de ampliação é, em vez de ver um círculo, vejo uma zona escura e vejo, aqui não dá muito bem para ver que tem umas linhas por cima, estas zonas aqui são os vértices das faces. E, portanto, há uma identificação mais fácil da identação. Enquanto que numa identação esférica, nós podemos dizer, mas isto é um bocadinho mais acima ou mais abaixo onde eu vou medir, aqui é nos vértices que eu faço. As cargas aplicadas é a carga que nós queremos, aqui é literalmente assim, enquanto que nos outros ensaios nós temos regras bem definidas para fazer, para aplicar a carga, aqui é assim, nós podemos usar a carga que queremos, os mais habituais são estes, mas eu posso usar valores diferentes destes, que é igualmente possível avaliar a dureza, e depois faço o seguinte, que está aqui a indicar. Portanto, a expressão é esta que está aqui. Não é uma expressão igual à do Brinell, mas baseia-se no mesmo princípio, ou seja,
mece as diagonais de uma indentação em milímetros, que está aqui, diâmetro médio da indentação, quer dizer o seguinte, meço este comprimento aqui, meço este comprimento aqui, somo e divido por 2, é o diâmetro médio. Este diâmetro médio em milímetros introduzo nesta expressão e aqui é a força aplicada em quilogramas. Os valores da dureza são em quilogramas força por milímetro quadrado, porque a força é em quilogramas, portanto aqui é em quilogramas. Este é um valor de uma dimensão, mas é ao quadrado, portanto aqui é ao quadrado. Ou seja, é em quilogramas força por milímetro quadrado. Este é o princípio, portanto, tanto o ensaio Vickers como o Brinell precisa de um sistema óptico. O ensaio Rockwell não necessita de um sistema óptico, porque é assim que se faz. Indicação dos valores de dureza está aqui indicado, está aqui que significam, portanto, valor da dureza é os 500, HV é o HV, carga, temos aqui tempo de carregamento de acordo com a norma. Portanto, conforme eu vos disse, eu aqui já estou a repetir isto, embora seja diferente dos ensaios anteriores, há situações que é fazer a sua correspondência, portanto agora faço-a mais rapidamente. Norma que também temos a indicar as questões do ensaio, também situações estudadas para saber quais são as distâncias entre indentações e profundidades que não afetam o ensaio. Exemplos de imagens que nos mostram situações menos adequadas ou situações que não se devem ter, mas que os materiais tendo estas características. Isto são indentações que não são perfeitas. Enquanto que esta aqui é a indentação ideal, tem aqui as faces muito direitinhas, tem aqui os vértices bem definidos. As características destes materiais, ou por serem muito dúcteis e o material subir, etc., ficam aqui com faces um pouco mais desfasadas. De qualquer maneira, é possível identificar aqui os vértices, tal como no caso 1, como no 2, como no 3, e usar a média da diagonal para medir a... O professor tirou o seu microfone, não estou a conseguir ouvir. Pois tirei, é a gente a passar com o rato, às vezes carrega sem querer. É. Ok, ainda não me tinha apercebido. Ok, agora o que é que eu vou fazer? Portanto, também são 18 e 13, mas eu hoje acabo isto, que eu já não tinha assim muito. Vamos ver aqui rapidamente um vídeo do ensaio Vickers. Deixa-me pôr outra vez isto com o som. No outro dia um aluno... está aqui a dizer partilhar. Um aluno disse-me que ouvia muito melhor. Então, isto rapidamente vemos aqui... The hardness of the wheel for a turbocharger is to be measured using the Vickers method. Neste caso vai fazer um ensaio. Vem aqui uma turbina de um compressor. Aqui uma pessoa atenta nota, penso que vocês veem aqui, uma série já de marcas. Isto foram ensaios de dureza anteriores. Vemos aqui uma indentação maior. Isto está a ter sido um ensaio de outro tipo, um Brinell ou alguma coisa. Portanto, esta peça já foi usada várias vezes. É como as que nós temos no laboratório. Já estão todas marcadas porque usamos muitas vezes as mesmas. Ok, então, continuando. The main principle of this hardness testing method is to press a pyramid-shaped diamond indenter with an exactly defined force onto the test piece and then to evaluate the surface area of the indentation. First, the tester has to prepare his testing machine. He takes the Vickers indenter with the four-sided pyramid and inserts it into the mounting device of the testing machine. He then places the compressor wheel on the support table and rotates the microscope lens into its working position. With a hand wheel, he adjusts the height of the support table until the test piece surface is displayed in focus on the screen. Next, he moves the test piece around on the support table until the right spot for the hardness test is displayed.
Now that everything has been prepared, let's begin with the test. After pushing the start button, the diamond pyramid pans down and carefully touches the test piece surface. The test force slowly increases to its specified value. After holding the test force constant for a certain time, the indenter lifts again, pans back, and the microscope lens resumes its former position. This is the magnified indentation on the display screen. With the control knob, the tester now places 4 measuring lines at the corners of the indentation. Doing that, he can easily measure the length of the 2 diagonals. Finally, he only has to push the input key. The Vickers hardness value will then be calculated automatically. It is equal to the test force F in the old unit kilopond divided by the area of the indentation A in square millimeters. The Vickers hardness of our compressor wheel is displayed on the bottom left-hand corner of the screen and amounts to 125. Pronto, está visto o ensaio. Estamos a caminhar aqui a passos largos para o final da aula. Também estamos a terminar isto. Esta parte já seria um bocado, algo assim bastante demonstrativa. Dizer o quê? Vimos isto. O que é que eu vos queria aqui mostrar? O ensaio Vickers para microdurezas, ou seja, tal como o ensaio Rockwell, o ensaio Vickers também aplica a mesma técnica, mas com cargas muito mais baixas para situações em que se querem analisar coisas mais pequenas. Portanto, o equipamento é um equipamento mais pequeno, as cargas, diz aqui, são com cargas menores, até 1 kg a força. Portanto, o ensaio Vickers tipicamente pode ser 100 gramas, 200 gramas, 500 gramas, por aí fora, o máximo até 1 kg a força, o que provoca, é um identador também diamante, provoca identações mais pequenas que têm que ser avaliadas por um computador, não é por um computador, é por um sistema de ampliação e depois efetuar o cálculo. Portanto, aqui do lado esquerdo vemos um equipamento, vemos aqui um software que faz depois a análise da imagem. Do lado esquerdo temos 2 imagens que foi de um trabalho de um aluno de mestrado do ISEC. Nós não temos um equipamento de microdureza, só temos o equipamento de macrodureza, para dureza maiores, mas ele onde trabalha tem um laboratório que tem um equipamento destes. E, portanto, o que nós vemos aqui nestas imagens, isto são superfícies que são tratadas, ou seja, nós quando olhamos para a superfície parece uma superfície homogénea, mas quando são preparadas devidamente e são aplicados determinados ataques químicos, ou seja, materiais corrosivos, atacam, fazem umas coisas ficar escuras e revelam outras que estão no material. Portanto, um material que parece homogéneo, e vocês vão ver isso comigo no segundo ano em materiais de engenharia, na verdade os materiais que visualmente são homogéneos, internamente na estrutura têm coisas mais pequenas. E o que aqui se fez num trabalho foi em ligas anti-fricção, ligas que é para terem baixo atrito, medir as durezas aqui destas partículas. Se vocês verem, está aqui uma indentação, aqui uma, aqui outra, aqui outra. Ou seja, mediu-se valores de dureza destas partículas. Isto só era possível fazer com um ensaio de microdureza. Com a ampliação que está aqui, se eu fizesse um ensaio do que eu vi anteriormente, o identador deveria ter um tamanho assim grande, ou a indentação que estava aqui. Portanto, reduz as cargas para fazer isto. E, portanto, é o mesmo ensaio, mas em vez de ser para macrodureza, é microdureza. Estamos a avançar e a terminar. Temos aqui depois algumas notas que vocês vão ver, algumas já são resumos do que eu dei para trás. Algumas vantagens e desvantagens depois poderão ler. E isto aqui é que são as tabelas que servem de comparação entre materiais. Ou seja, por exemplo, nós temos estas tabelas no laboratório, lá nos pósteres fixados na parede, encontra-se isto na internet e etc. Nós fazemos o seguinte. Eu fiz um ensaio, eu tenho uma máquina que só mede a dureza Vickers, que tem uma dureza 660 Vickers, por exemplo. Mas o certificado do material indica-me o valor da dureza na escala C. Imaginem, vocês têm um material,
assim, no certificado diz, a dureza Rockwell C são 60 Rockwell C do material. Eu vou fazer um ensaio, idealmente deveria fazer na mesma escala, no Rockwell C, mas se só tiver um ensaio Vickers, por estas tabelas eu digo assim, se eu tiver 660 Vickers, quer dizer que na escala Rockwell C eu estaria muito próximo dos 58.3. Portanto, não é maneira ideal de saber as durezas entre escalas, mas é uma forma que existem estas tabelas que nos auxiliam quando nós não temos todos os meios ao nosso dispor. Portanto, é tabelas de conversão. Estas tabelas existem, estão lá no laboratório, eu até penso que tenha uma no InfoEstudante partilhada convosco, já não me recordo bem, mas é de lá ver. Portanto, são as tabelas de conversão de escalas de dureza. Muito bem, ensaio de dureza está finalizado. Não era muito difícil esta parte, era hoje aqui demonstrativa. Passou a hora que eu vos queria dar. Estamos dados. Estamos finalizados por hoje. Terça-feira vamos mudar de matéria, está bem? Isto agora, à medida que nos aproximamos do final, os capítulos são mais curtos. Professor. Bom fim de semana. Se tiverem alguma questão, Deus. Ouço aqui. Diga, que eu não vou embora. Então, consegue-me dizer assim, de uma maneira geral, dos 3 ensaios que nós demos, qual é a diferença entre eles? Ou seja, o objetivo vai ser sempre o mesmo, certo? O objetivo final. O objetivo é o mesmo. Não há claramente uma ideia que eu possa aqui dizer assim, um ensaio é melhor que o outro. Tem algumas vantagens e desvantagens, mas não são muito relevantes. E na prática nós vemos que quer em laboratórios de investigação, quer na parte industrial, os 3 são utilizados. Está a perceber? Sim, sim. Pronto. Eu, por exemplo, ainda esta semana fui a uma empresa que está lá um estagiário de mecânica do mestrado. Era uma empresa que fabrica máquinas. Estive lá ao pé das máquinas de fabrico CNC e eles tinham lá um durómetro, parecia-me ser de dureza Rockwell C, de Rockwell, está a perceber? Sim, sim. Com a maquinagem utiliza-se um teste das máquinas, porque eles fazendo um teste de dureza têm uma ideia se os materiais são muito duros ou não, para cortar depois com fresas, está a perceber? Ok, sim. Agora, é assim, o que eu noto é assim, estes 3 ensaios são muito utilizados. Já vos disse que há mais que 10 ensaios, os outros assim são menos ensaios. Dentro destes é perceber os métodos, está a perceber? Sim. Ok. Está bem? Sim, professor. Pronto. Ok. Obrigado, professor. Deus. Bom Deus. fim de semana. Bom fim de semana. Deus. Deus.